A questão do preço dos combustíveis anda afligindo praticamente todo o planeta. Aqui no Brasil não é diferente. E a cobrança em cima do governo por uma atitude a respeito das altas de preço é muito grande. Só que tem alguns detalhes aí que precisam ser colocados na mesa, porque a coisa não é tão simples quanto parece. O que está acontecendo, na verdade, em termos de preço dos combustíveis? Nós temos uma guerra acontecendo lá entre Ucrânia e Rússia, todo mundo está vendo isso aí, claro. Isso está afetando a Rússia, um gigante produtor de petróleo, a Ucrânia, um grande produtor de cereais, produtor agrícola. Então, isso influencia inflação e no preço dos combustíveis totalmente, com todos os embargos que têm acontecido. Então, o que você tem é preços subindo e no mundo inteiro. Para ter uma ideia, o preço do combustível lá nos Estados Unidos, ele aumentou praticamente 50% em um ano. 50% nos Estados Unidos, isso em dólar. Você tem, lá é tratado em galão, mas vamos trazer para reais, né? O preço de 1 litro de gasolina está em quase R$7, o equivalente em dólar, né? R$6,95. O diesel encosta em 7,85, R$7,85 por litro, comparando aqui com o Brasil. Então, não é uma exclusividade nossa os preços estarem subindo. E aí vem essa discussão sobre como fazer aqui no Brasil. Nós temos a Petrobras. A Petrobras é uma empresa, um monopólio. Só existe ela aqui explorando petróleo. Algumas empresas que faziam parte do conglomerado ali já foram privatizadas, mas você tem aí a produtora sendo um monopólio. O que isso significa? Você só tem um produtor e como é que você faz para controlar preço quando não se tem concorrência? O que agrava mais ainda? A Petrobras é uma sociedade anônima de capital aberto. O controlador maior é o governo. É o governo. Mais de 50% das ações estão na mão do governo federal, leia-se povo brasileiro. Então é o acionista majoritário. Porém, quando uma empresa é sociedade anônima, ela é guiada por regras que protegem o acionista minoritário. E uma empresa, né, o objetivo dela, ainda mais uma sociedade anônima, ela é feita para dar lucro. O objetivo dela é o lucro. Você não pode segurar a lucratividade, sendo que você vai prejudicar acionistas que estão lá nos Estados Unidos, estão em qualquer parte do mundo ou até mesmo dentro do Brasil. E isso é um problema. Quando se fala, então vamos controlar o preço, vamos segurar o preço da gasolina, vamos congelar o preço do óleo diesel. Petróleo é uma commodity, é um produto in natura que é comercializado e os preços são dados internacionalmente. E aí o que se diz é o seguinte, então privatiza a Petrobras, traz concorrente para dentro do Brasil, e aí você vai ter uma concorrência entre elas e isso pode segurar o preço da gasolina, o preço do óleo. Porém, não é bem assim que funciona, não. Porque, veja bem, como o preço é dado lá fora, mesmo que tivéssemos alguns concorrentes aqui, imagina se você abrir o mercado de petroleiras hoje para o Brasil. Lá nos Estados Unidos existem mais de 40 petroleiras. E mesmo assim o preço subiu 50% num ano. Você tem aí o preço da gasolina, o preço do óleo diesel lá, o equivalente a mais ou menos, né, a R$ 7,80 né, o preço do litro, a R$ 6,95, isso depende da cotação do dólar, mas é $1,55 o litro do óleo, 1,35 o litro da gasolina em dólar e subindo, porque o preço do petróleo, o barril, né, aqui no caso do Brasil, o barril Brent está passando de $120, ele oscila. E tem oscilado para mais, e conforme se encaminhar essa questão da guerra, ele pode inclusive aumentar de preço. Então, essa história de que como é que vamos fazer? Primeiro, vamos tabelar o preço, isso já se tentou. O governo dizer, vai custar tanto, o preço da gasolina vai custar tanto o preço do diesel. Isso já se fez, principalmente ali nos anos de 2014, 2013, governo Dilma, e deu um problemão. A empresa teve grandes prejuízos e lá fora os acionistas entraram com ações e nós estamos pagando o preço dessas ações até hoje. Outra solução, então vamos vender o capital, vamos privatizar a Petrobras. Sim, então daí temos que trazer concorrentes, que ela não pode ser um monopólio, está sozinha no mercado, que também não vai ajudar em nada. Só que mesmo trazendo esses concorrentes, vai acontecer o que está acontecendo lá fora. As companhias privadas vão se guiar pelo preço internacional, porque o preço é dado lá fora. Então, o efeito de redução
provavelmente não acontece. Então vem essas outras soluções que estão sendo dadas, redução do ICMS, ou o governo bancar o ICMS, né? O governo de zero o ICMS para os estados, e nós vamos o quê? Vamos pagar a diferença com os dividendos. O que é um dividendo? É parte do lucro que é distribuído aos acionistas. O maior acionista é o próprio povo brasileiro, é o governo federal. Parte desses dividendos, que agora a Petrobras vai distribuir aí 24 bilhões de reais de dividendos. 8 bilhões é só a parte do governo federal. Usar esse dividendo, que agora está alto, porque o preço está alto, né? E a crítica é, a Petrobras está fazendo lucro em cima da desgraça do brasileiro. Bom, a Petrobras é uma empresa que tem que respeitar o que diz a lei das sociedades anônimas. E ela está praticando o preço que se pratica lá fora. Vai ter um aumento essa semana, porém, ainda assim o preço vai ficar defasado, cerca de 5%. É o que a própria Petrobras está anunciando. Arredondei um pouquinho o número, mas é por aí. Então, o que acontece é que, para ter um efeito prático, você, mesmo privatizando, o que vai acontecer? As empresas vão vir para cá e vão praticar o preço internacional. É o que está acontecendo lá fora. Temos que ser claro. É claro que o governo tenta dar uma resposta política, porque o desgaste é muito grande. Lá atrás, quando o governo deu a resposta que muitos estão pedindo, que é congelar preço, a gente viu a consequência, a empresa passou por dificuldades, teve grandes prejuízos e você ainda teve que pagar a indenização para aqueles sócios que entraram, que é um direito dele, que está previsto em lei, porque você cerceou a capacidade da empresa de ter lucro, então não vai resolver muito. Uma solução que se apontou é, então, reduzir a carga do ICMS, equilibrar, fazer um ICMS único para todos os estados, numa alíquota de no máximo 17%, 18%. Porém, é o seguinte, mesmo assim, estava se falando sobre isso semana passada, e quando a Petrobras anuncia o aumento dessa semana, isso ele praticamente anula para o consumidor. Ou seja, iria reduzir a arrecadação dos estados e para o consumidor, claro, vai segurar um pouco o preço, senão ia ficar ainda pior. Mas o preço volta para os patamares que a cotação do barril está determinando. É isso que tem que entender. Então, uma solução sim seria, então, já que a empresa ela é uma, entre aspas, estatal, é uma sociedade anônima cujo acionista principal é o Estado, pegar esse dividendo, formar um fundo e quando chega um período desse, ele pede para a petroleira, para a empresa segurar o preço e o governo compensa com esse fundo que vai sendo formado, você vai guardando parte desse lucro que é distribuído, que é o dividendo é lucro distribuído. Você vai guardando e quando ele vai aumentar, assim, ó, não aumenta, que eu compenso essa diferença que você vai perder, e aí o povo tem uma solução no sentido de segurar e o preço não impactar tanto na vida financeira. Essa não vejo muito como outra solução, a não ser a formação desse fundo. Muitos criticam, dizem assim, se o preço ficar muito alto muito tempo, pode ser que vai consumir muito desse fundo e até o fundo todo. E se o preço ficar dentro de patamares aceitáveis, esse fundo for, né, e não precisar usar, ele pode ter um excesso de dinheiro guardado. Mas não existe milagre, não existe muito o que se fazer quando se trata de uma commodity e quando se trata de preços dados internacionalmente num produto que, dependendo da situação, no caso de uma guerra como é agora, se torna escasso. Então, a solução, sim, pode ser essa de zerar o imposto por um determinado tempo, até que a situação melhore e o governo compensar os estados, né, principalmente, por exemplo, os estados que vão ter um ônus com o pagamento desse imposto com esse dividendo ou compensar a empresa, a própria petroleira, com o lucro que ela vai deixar de ter, porque não vai aumentar o preço, pagando com parte desse dividendo, só que tem um detalhe, não se sabe por quanto tempo a guerra lá entre Rússia e Ucrânia vai perdurar. Analistas dizem que ela pode durar muito tempo. E aí essa situação do petróleo vai ter que se arrumar uma outra solução, que aí não é só para o Brasil, é para o planeta inteiro. Como eu disse, lá nos Estados Unidos, o petróleo, né, a gasolina, o óleo, o preço aumentou em quase ali, mas praticamente 50% no prazo de um ano. Então a solução não é tão simples assim. Privatizar a Petrobras? O preço vai continuar sendo determinado lá fora, que aí sim ela é uma empresa privada. Se trouxer concorrentes,
mesmo que tenha muitos, é o caso dos Estados Unidos, são 40 petroleiras e o preço continua subindo. Então, a solução não é tão simples. Claro que os políticos tentam, porque desgasta politicamente dar uma solução. Como eu disse, lá no governo Dilma seguraram, houve esse problema, agora o governo troca a presidência e troca o conselho e tenta buscar formas de reduzir impostos, segurar um imposto para poder dar uma resposta, porque as urnas estão vindo aí, a eleição está chegando e o povo vai responder lá. E aí você tem então essa situação que, na verdade, não tem muito o que fazer se deixar, sem ter esse fundo para compensação, porque você não controla só com queda de imposto e você não controla não pode controlar fixando o preço e nem privatizando. Então a solução, no final das contas, é a formação desse fundo que vai compensar ou os impostos dos estados ou o lucro cessante da petroleira. É isso aí, é para pensar, porque a discussão está quente e tem muita gente querendo fritar a empresa que distribui grandes dividendos. Falei que vai distribuir 24 bilhões agora. É muito dinheiro. E isso tem que ser pensado. Boa parte desse dinheiro vem para o cofre do governo e ele pode usar estrategicamente. Se ele equilibrar, tem muita coisa por trás, reforma tributária, reforma administrativa. A gente sempre traz isso aqui, mas esse fundo, se sobrar realmente conseguir formar para administrar o preço e compensar ou os estados ou a petroleira, isso sim é capaz de fazer com que os preços fiquem no patamar que a gente deseja em tempos de crise severa como a gente enfrenta agora. Um grande abraço para você e aguardamos a sua participação e a sua audiência no próximo Economês em Bom Português.